E entre os dias 1º e 18 de novembro, a Zona Central de Porto Alegre é ponto de encontro dos amantes da literatura. A Feira do Livro é o nosso assunto com o vice-presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, professor Astomiro Romais. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Bíblios. Prazer em estar aqui para falar desse assunto tão interessante e sempre cativante e motivante que é o livro, né? Chegamos na edição número 64, é isso? 64. Em 1955, a primeira Feira do Livro de Porto Alegre, os livreiros se reúnem e fazem a primeira feira que hoje se transformou na maior feira a céu aberto da América Latina. Bom, com esse tamanho, essa representatividade, a gente não fala só de literatura, ou pelo menos de literatura da forma convencional, né, professor? Além dos livros, né, dá para a gente imaginar outras atividades acontecendo simultaneamente ali na praça? Muitas, Bíblios. Na verdade, assim, ó, hoje a Feira do Livro se constitui num evento único na cidade de Porto Alegre, porque são 9.000 metros quadrados de área, com 104 bancas vendendo livros ali e uma programação vastíssima, né? São nada mais, nada menos do que 800 programações disponíveis para o público. Sim. Em termos de oficinas, de conversas com autores, sim, contação de histórias. Isso significa 50 eventos por dia, totalmente gratuitos para o público, né? Que bacana, então, professor. São mais de 700 sessões de autógrafos também, sim, né? Quer dizer, os autores vão estar presentes também lançando seus livros, que em breve estaremos lançando o seu também, né? Espero. Depois da tese, acho provável. Sonho, ainda pela editora da Ubra, por que não, né, professor? Que o senhor representa também. Agora, professor, isso também, dos 8 aos 80, né? Exato. Tem para as crianças, tem espaço. Na verdade, a feira ela se divide em três áreas, na verdade. Então, tem a área geral, a área infanto-juvenil, ou infantil e juvenil, e a área internacional. Sim. E essas três áreas, elas trabalham conjugadas e com programações muito distintas. E hoje, por exemplo, nessa feira, né, da 64ª edição, ela tem como convidada a República Tcheca, como um país homenageado, né, um convidado de honra, porque a República Tcheca, as pessoas pouco sabem, né, ou talvez conhecem muito pouco acerca, mas é um dos países do Ocidente que mais lê, né, tem um nível de leitura muito elevado. E a representatividade da população tcheca como imigrantes aqui no Sul é muito grande. Sim. Segundo constatações, é o terceiro contingente maior de imigrantes aqui. E não tem registro disso porque muitos deles vieram e entraram como alemães, porque falavam lá como boêmios, etc., né, como falantes da língua alemã, sim, e foram registrados como alemães. Sim. Mas, na verdade, são de origem tcheca. Inclusive, estou lembrando aqui de uma leitura indicada pelo nosso reitor, o professor Ricardo Villirich, sobre a cultura teuto-brasileira, né, dos imigrantes, especialmente aqui na região sul, e tem uma passagem muito curiosa sobre isso, sobre diferentes povos, diferentes etnias que foram classificados como alemães. Exato, e acabaram compondo, né, essa grande imigração que a gente teve de alemães, mas nem todos eram alemães. Exato, dentro da sua nacionalidade. Isso agora é a celebração, por exemplo, dos 100 anos da independência, da criação, na verdade, da Tchecoslováquia, mais tarde se cindiu em tcheco, né, entre os tchecos e a Eslováquia, né, há 25 anos atrás. Então tem a Primavera de Praga, que está sendo comemorada também. Então eles estão com uma linda exposição lá, sem contar que eles trazem grandes autores, digamos assim, para, quer dizer, não, logicamente não vivos, né, mas da sua memória e com o seu registro. Por exemplo, nós temos o Franz Kafka, né, Metamorfose, O Processo, Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Quer dizer que são grandes nomes. Aliás, eu descobri esses dias que a Metamorfose foi escrito em 20 dias, no ano de 1912. Está até a perenidade do livro, né? Está até hoje entre nós como, né, um clássico, um livro de leitura imperdível. Sim. Né? Só para não deixar passar esse livro, para quem quer saber, é da Dagmar Maia, né? A autora a professora autora deste livro da cultura teuto-brasileira. Já que a gente está falando de literatura, é um troço tão empolgante, a gente vai falando e acaba não deixando a dica por completo. Agora, o grande desafio da Câmara Rio-Grandense, tornar a feira cada vez maior. Os impasses do passado já foram resolvidos. Como é que hoje vocês encaram, vocês da Câmara, a feira já para esse ano e para as próximas edições? A gente, na verdade, tem um desafio muito grande sempre, né? Colocar a feira na praça não é tão simples quanto parece, né? Porque a questão dos incentivos, os apoios, eles são, para a área cultural, eles são muito minguados, né? Muito restritos, né? Nós temos hoje uma parceria como patrocinadores master muito boa do Grupo Zafra e da Braskem, né? E outros que se agregaram aí no processo, mas é sempre muito difícil a gente arrancar recursos para isso, porque é uma feira, digamos assim,
talvez seja uma das únicas ou das poucas que é absolutamente democrática. Tu imagina 800 programações totalmente gratuitas para o público, né? Então, trazer esses autores, trazer essas figuras que vão dar oficinas, palestras. Por exemplo, nós estamos trazendo um sujeito especial que é o Stephen Michael King, que é um dos maiores ilustradores, talvez, do mundo, né? Ele é um australiano nascido em Sydney, lá dos subúrbios, que, inclusive, uma história bonita que ele tem, né? Que quando ele era pequeno, ele tirava notas máximas em tudo, de repente ele teve um problema de degeneração no ouvido e começou a ficar surdo e focou todo o seu talento na ilustração, né? No desenho, etc. E tornou-se, assim, uma referência mundial. Ele vai estar aí também falando sobre a questão do desenho. Nós temos uma figura extraordinária, que é a Scholastic Mukosonga, que é de Ruanda. É uma nova voz da literatura africana que surge no mundo, em prêmios, muito premiada em Paris recentemente, né? Que fala de toda aquela problemática das brigas das tribos. Ela é da etnia Tutsi, né? Sim. Então, ela é, na verdade, uma espécie de uma autobiografia, né? Em que faz uma narrativa muito emocionante. Então, ela vai estar presente também. Presente, logicamente, também para talvez abrandar um pouco esses tempos tortuosos e difíceis, espinhosos que nós vivemos, a Monja Coen também é uma das figuras que vai estar aí. Sucesso. Cada vez que ela aparece, todo mundo vai visitar. Inclusive, fizemos uma matéria com a Monja Coen. Eu sei que a Maressa é fã dela. Exatamente, também, na edição passada, conversamos com ela. Bom, professor, 2 desafios agora para a literatura, não só para a Câmara, não só para a feira. As tecnologias, né? Os e-books, né? Hoje a tela, não só a página, como instrumento de leitura, e se a feira já está contemplando essa área, e esse contraste, né? Porque as pessoas dizem, um contraste, 30% das pessoas nunca compraram um livro, é um levantamento que a gente fez, e em 2018 tem um aumento de 9% na venda de livros. Né? Como é que a gente pode encarar esses desafios? É interessante, não sei se tem acompanhado os noticiários recentes, né? Os grandes pontos de venda, as megastores, elas estão passando por grandes dificuldades, né? Porque exatamente as pessoas compram pela internet, né? Talvez a questão do livro eletrônico ainda não seja, ele convive ainda muito com o livro impresso, com uma força muito grande do livro impresso. Então, o livro impresso ele tem uma vida longa e duradoura. Você se lembra quando surgiu a TV que dizia assim, agora morreu o rádio, né? Mas não acontece. Nem o teatro. Chegou o cinema, morreu o teatro. Existe uma convivência muito pacífica entre essas duas plataformas ainda, né? O impresso e o eletrônico. Eu imagino assim que a gente não pode fugir desse compromisso, né, de um livro cada vez mais disponibilizado na tela. Né? Porque... na verdade, o livro não morreu, ele só está em outra plataforma. Em outra plataforma, exatamente. Eu lembro das suas aulas, professor Pierre Levy. Uma mídia não morre, ela se realoca em outro espaço. Bom, 2 questões agora importantíssimas. A escolha da patrona, da Maria Carpe, né? Como é que foi essa escolha, como é que o senhor avalia essa escolha? E a participação da editora da Ubra, a gente tem o nosso stand lá prontinho? Sim, temos o nosso stand lá prontinho. Primeiro sobre a patrona. A patrona é a Maria Carpe, então é a pessoa que estava entre os 5 concorrentes. Primeiro, o processo de escolha do patrono é muito democrático também, né? Quer dizer, as indicações, né, das diversas áreas dos livreiros que indicam os seus, digamos assim, os autores que eles acham que têm uma produção literária significativa e que pode ser um representante, né, digno como patrono. Né? E nesta primeira votação que se faz, né, elege-se 5. Depois daqueles 5 existe uma outra comissão e através de ex-patronos, de ex-presidentes, inclusive do público de um modo geral, que esse ano nós disponibilizamos urnas, inclusive tivemos aqui na estação do livro, nós tivemos um voto também nessa eleição e acabou sendo eleita, né, a Maria Carpe, que muita gente nem sabe que ela é mãe do Fabrício Carpinejar. Exatamente. Né? É uma poetisa de largo alcance, começou a escrever aos 51 anos, quer dizer, nós ainda temos chance de repente, produzir alguma coisa boa na vida. Né? Sem dúvida. Né? Professor, vamos fazer o convite oficial, não só para o nosso stand, para conhecer as produções aqui da editora da Ubra, mas conhecer toda a feira. Mais de 800 atividades, tudo na faixa, como diz a gurizada, só chegar. É só chegar. Né? Professor, vai o sujeito engravatado, faz o sujeito de pé no chão, chinelo, do jeito que for. Né? É um espaço para se relar no livro, né? Encontrar os amigos, reativar aquelas velhas amizades. Né? Quem quiser saber mais, tem programação na internet? Tem programação na internet, tem inclusive o Feira do Livro, travessãopoa.com.br, né? Sim, Feira do Livro, travessãopoa.com.br. Tem toda a programação ali disponível. E nossa banca, aliás, é um convite especial para que visitem a gente ali na 7 de setembro. Nós estamos com a banca número 49, que ela está muito diferenciada esse ano, porque ela teve uma intervenção artística especial.
Existe aqui o CIEPRE, que atende pessoas com deficiência, especialmente autistas, com síndrome de Down, etc. Tal, né? E eles, num café que eu tive tomando com esse pessoal que trabalha no CIEPRE, que dá atendimento a esse público, né? Esses alunos, eu os convidei para fazer uma intervenção artística na banca. E eles foram com as suas tintas, com os seus aventais e produziram uma banca psicodélica que está linda, muito diferente. Professor. E a alegria dessa turma pintando a banca, vendo que estavam produzindo uma coisa, né, que vai ser mostrado na praça, a valorização deles, a inclusão deles. Sem dúvida. Foi um negócio emocionante. Né? Então Feira visitem. Do livro, professor, Feira do livro, 1º a 18, né? 1º a 18 de novembro. 18 de novembro. E é um patrimônio nosso a Feira do Livro, representa, é o maior evento, para mim é o maior evento dessa capital, da nossa capital de todos os gaúchos, e eu tive o prazer de conversar com o meu professor, Astomiro Romais, que representa também a Câmara Rio Grandense do Livro e também a editora da Ubra. Professor, Perfeito. Nos encontramos lá na feira. Temos lançamentos lá também. Venha nos prestigiar. Sem dúvida, professor, Tá que prazer recebê-lo. Prazer também. Todo mundo se encontra na Feira do Livro.